Boa noite a todos. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, daremos início à 37ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, ausente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereador Inês Satio Kuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 57, 2020, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1885, que altera dispositivos da Lei 1674, de 9 de junho de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Organização Municipal de Seguridade Social e da outras providências. Comunico a presença da excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Ofício número 058 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1886/2020, que dispõe sobre a regulamentação de atividades de escritório virtual, coworking e assemelhados no município de Registro e da outras providências. Ofício número 059 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1887, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes, na mesa diretora, aos funcionários da casa e ao público que nos assiste na rede social. É claro, né, vereadores? Claro que na última sessão pré-eleição municipal, pouco provável que teríamos uma pauta aqui, principalmente pautas polêmicas nessa casa, que pudessem de alguma forma interferir no pleito eleitoral. Isso já era previsível. Mas eu quero mais uma vez deixar registrado aqui que encontra-se nessa casa o parecer da Comissão de Orçamento, da qual sou relator, rejeitando as contas do prefeito municipal no ano 2017. Deixo registrado aqui que esse parecer já está na casa, está anexado ao projeto, né? Porque encontram-se mais de 2 dezenas de apontamentos do Tribunal de Contas, já vistos inclusive aqui pelos outros vereadores que nos antecederam aqui nas avaliações, Comissão de Justiça e Redação, e os nossos vereadores aqui da Comissão do Orçamento, o doutor Inês, vereador Rafa,
eles podem verificar que mais de 2 dezenas de apontamentos do Tribunal de Contas que tratam de incongruências e irregularidades das contas do prefeito municipal no ano 2017, por isso essa comissão, com todo o discernimento, toda a prudência e toda a responsabilidade, sem nenhum contexto eleitoreiro, fez o parecer pela rejeição, parecer contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas, rejeitando as contas. A gente entende uma posição, né, de não colocar essa pauta, inclusive porque há hoje, soube no dia de hoje, que há uma indicação pelo próprio advogado da casa, que quanto à questão do julgamento, importante que a gente saiba disso, que quando há um julgamento, e o vereador Cristiano talvez possa depois nos elucidar, quando o parecer é contrário, tem uma tramitação, de acordo com o regimento interno, que é preciso instituir uma comissão especial, não uma CI, uma comissão de avaliação, né, Cristiano, das contas, para que aí a gente possa fazer uma sessão exclusiva do julgamento das contas do prefeito. Mas esse procedimento, com toda certeza, será adotado pela presidência da casa. Mas nós temos pautas aqui para falar, que são pautas recorrentes, independente se a eleição é domingo, se não é domingo, as pautas continuam as mesmas. Pauta de serviços públicos básicos que não conseguimos ainda ter no município de Registro. E aí, durante a semana, vereadora Sandra também acompanha essa pauta, assim como os outros vereadores, mas eu sei porque nós fomos contactados até pelas mesmas pessoas, quanto à questão de um possível cancelamento do serviço do ultrassom na cidade de Registro, sem comunicado prévio. Da noite para o dia, as unidades de saúde desesperadas, com as agendas cheias, vereador Wander, gestantes, doutor Inês. E aí, com certeza, depois como diz, o BO vai lá para a doutora Inês, lá no hospital, porque não está se conseguindo fazer o básico, que é detectar aí alterações na gestação. E aí, não adianta, depois, claro, fomos até as fontes, os responsáveis, e aí que eu deixo principalmente o principal ponto, que eu já falei aqui na sessão passada e volto a falar, que é a falta de respeito para com os vereadores. Vereador no exercício do mandato, buscando informações, buscando os esclarecimentos, você liga na Secretaria de Saúde, um passa daqui, um passa de lá, um passa daqui, ninguém sabe com clareza informar, não sei se é medo, não sei se o que é, não sei se é orientação, não sabem falar. Se o secretário está de férias no meio da pandemia, se está de férias por causa da campanha, seja claro, sincero, o secretário tirou férias e pronto, acabou, alguém tem que responder. Ninguém é único, ninguém é sabedor de uma coisa só. Se existe, se tem o direito do gozo das férias, que seja tirado das férias, não tem problema, mas tem que ter alguém responsável para atender o vereador, não só o vereador, mas atender o munícipe, Roberto. Se a gente precisa saber, o que a gente quer saber, o contrato encerrou, o contrato expirou, o que aconteceu, tem confusão, não tem confusão? E aí a gente foi procurar saber o que estava acontecendo. Segundo a informação obtida, é que houve uma confusão entre os contratos que estavam sendo expirados, e o ultrassom está seguindo. A informação de hoje, vereadora Sandra, vereador Wander, doutor Inês, hoje, 9 de novembro, sim, o contrato está, mas ele expira no final do mês. A partir do final de novembro, nós podemos ter o risco de não ter contrato de ultrassonografia, Roberto. E aí nós precisamos ver o que é que está acontecendo. E aí, vereador Wander, outras denúncias também. Já falamos aqui sobre isso, o vereador também já botou essa pauta em foco, que é a questão da organização da dispensação dos medicamentos na UPA. O contrato novo com a empresa terceirizada trata de que os medicamentos têm que ser fornecidos e supridos pela Secretaria Municipal de Saúde, mas, a vereadora Sandra também participou disso, foi feita uma pactuação, inclusive estabelecido um protocolo, com o Conselho de Saúde, junto à assistência farmacêutica, de que todo paciente atendido na UPA, independente da localidade da cidade, ele deveria sair com o seu medicamento, e não somente com a dose inicial,
ele deveria sair com o seu medicamento. Tratamento completo. Quando foi pactuado o novo contrato com a terceirizada, foi estabelecido um horário, às 19 horas. Só que as reclamações vêm que os pacientes estão saindo antes das 19 horas, sem a medicação completa. E aí, como já ouvi outros falando, eu passo a palavra a quem deve explicar. A nossa função é ir lá fiscalizar, buscar, cobrar o esclarecimento. E cabe ao executivo esclarecer o que está acontecendo. Um pouco antes dessa sessão, vereadores, fizemos 2 audiências públicas aqui sobre projetos de suplementação de orçamento. Um de quase 1 milhão, que são de recursos aí provenientes de emendas parlamentares, que são processos de pavimentação asfáltica, algumas ruas da Vila Fátima, ruas do Arapongal, vereador Wander, que estão aí desde 2017. O secretário veio aqui, dessa vez até com bastante presteza, veio aqui, explicou de onde que eram as emendas, o que era que estava acontecendo, que era do extinto Ministério das Cidades, mudou para o outro ministério agora, e explicou. Outro projeto de lei, que falava de uma suplementação de 159 mil para a folha de pagamento da Secretaria de Saúde, o contador da Secretaria de Saúde estava aqui, virtualmente, nos explicou, esclareceu. Então, o que a gente pede no exercício da vereança, vereador, que a gente pede é respeito. A gente pede respeito pelo mandato, porque o mandato representa pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente, oposição, não é isso, gente. O nosso mandato representa pessoas, e as pessoas querem saber qual o destino dos recursos públicos. Então, se um munícipe registrense, um cidadão, precisa de um serviço de pronto atendimento, e ele precisa de um medicamento, e ele sai de lá sem esse medicamento, ele tem o direito sim, de ligar para o vereador, de procurar o vereador que é o seu representante, o vereador que está indo agora, bater na porta dele, para pedir voto. Então ele tem esse direito, constituído e estabelecido, de ligar para o vereador lá da UPA e perguntar: vereador, seja Tatu, seja o Célio, seja Inês, seja o Tom, seja o Rafa, o Roberto, qualquer vereador aqui, vereador, ele não precisa nem falar que votou na gente. Vereador, eu quero saber, o que está acontecendo? Tem medicamento, não tem medicamento? E a gente precisa saber. E nós temos o direito de ligar para o secretário, e a partir do momento, eu não sei se tem legitimidade isso de forma legal, Cristiano, mas a partir do momento que a pessoa se coloca, o senhor foi secretário, você se coloca na posição de secretário municipal, o seu telefone, seja pessoal ou o que você disponibilizou para ser do uso como secretário, ele tem que estar ligado full time para ser cobrado. Secretário, vereador, vice-prefeito, prefeito, não tem horário comercial para trabalhar. O secretário, o vereador, o prefeito e o vice, eles não são de segunda a sexta, das 8 às 5. Eles têm que estar à disposição da população. Então tem que atender, tem que esclarecer. Tem que esclarecer a falta do medicamento, tem que esclarecer sobre o contrato do ultrassom, tem que esclarecer sobre as denúncias feitas pelo Conselho de Saúde quanto ao orçamento, tem que esclarecer se vai ter novo chamamento ou se não vai ter chamamento, se estão esperando a eleição acabar para ver quem ganhou a eleição, para poder ver se faz chamamento ou não, porque se for o Marcelo tem ou não tem chamamento, porque se for o Jefferson tem ou não tem chamamento. Como é que é isso aí? A gente precisa saber isso aí, tem que deixar claro para a população. Os próprios funcionários da UPA não sabem, já estão desesperados, porque muitos saíram e conseguiram voltar, Marcelo, e já estão desesperados de novo, para ver se vai ter chamamento, se não vai ter chamamento, se pode comprar o presente do filho para o Natal, se sabe se vai ter pagamento ou se não vai ter pagamento, Wander. Eles querem saber. E tem mais uma ainda da saúde. Foi passado agora, foi feita a centralização, e a coleta do material, seja do sangue, seja do suave, Sandra, ficou lá com a terceirizada também. E aí tem uma pessoa que faz essa coleta. A mesma pessoa, doutor Inês, faz a coleta dos pacientes que estão dentro, dos mesmos pacientes que estão lá na tenda Covid. Ok, procedimento operacional padrão, doutor Inês, vamos lá, né, Sandra? Faz a paramentação, faz a higienização,
Dá para se fazer? Até dá. Mas, doutor Inês, você pega, são 20 hoje, 20 unidades de saúde que nós temos hoje? Você centraliza o atendimento de 20 unidades de saúde na UPA, e aí você gera uma demanda. Tem dia que eu apurei lá, tem dia que tem 40 pacientes para fazer coleta, entre os que estão dentro e os que estão fora. Vocês acham mesmo que uma pessoa vai ter tempo, Cristiano, para ir se paramentar, colher, voltar, fazer sua higienização, sua antisepsia correta? Vocês acham mesmo que vai dar certo isso aí? Não vai dar certo, gente. Vai ter contaminação cruzada. Então são pautas dessas que a gente está ligado, a gente está tentando fazer o nosso papel. E não é porque é oposição, não é porque é campanha eleitoral, porque a gente sempre fez. A corrida eleitoral hoje, Marcelo, você sabe disso. A corrida eleitoral hoje é a lei da semeadura. Aquele que semeou, que arou a terra, que regou, durante os 4 anos de mandato que estão aqui, ou durante a vida de pessoas que estão querendo chegar agora, o domingo é o dia da colheita. Você vai colher na proporção daquilo que você plantou, daquilo que você semeou, daquilo que você trabalhou, ou daquilo que você viveu, da sua conduta. Se você não semeou, você não tem o que colher. Se você não apresentou nada durante a sua vida, ou durante o seu mandato de 4 anos, não tem o que você esperar. Não tem o que você esperar. Você colhe à medida daquilo que você planta, do que você cuida, do que você semeia. Essa é a vida da gente na política ou não. E aí, usando os 2 minutos que restam nessa fala, vou entrar nos outros assuntos aqui que têm sido recorrentes, mas não tem como a gente deixar de falar. Transporte público, gente. Transporte público. As pessoas estão com seus direitos cerceados. Gostaria muito de ouvir depois a fala da vereadora Sandra, que teve a iniciativa, que entrou com a representação no Ministério Público. Gostaria de ter alguma boa notícia sobre essa questão do transporte público. As pessoas estão me perguntando nas ruas se elas vão ter, Sandra, pelo menos, o acesso para ir votar. As pessoas querem saber se vão ter transporte público, pelo menos para ir votar, para exercer o seu direito de cidadania. Cristiano, espero que a resposta não seja a mesma da iluminação pública. Que a iluminação pública, na versão da prefeitura, vereadores, está quase ao ponto de excelência, vereador Heitor. Quase ao ponto de excelência. Acho que o vereador Cristiano talvez fale sobre isso. Na visão da prefeitura, Wander, a manutenção da iluminação pública em registro hoje beira a excelência. E é isso que a gente tem visto nas ruas? Então, assim, são direitos das pessoas a terem o básico. Elas querem serviços públicos funcionando. As pessoas querem ter uma condição melhor de vida, querem ter suas ruas pavimentadas, elas querem ter acesso a esporte, a lazer, a cultura, mas elas querem, a pessoa quer comer uma carne, mas o que enche a barriga dela é o arroz e feijão. O município de Registro, ele quer ter uma qualidade de vida melhor, mas o mínimo que ele espera de uma gestão são serviços públicos básicos funcionando. Um minuto para concluir. Eles querem poder chegar em casa depois de um dia de trabalho, poder ter o acesso ao transporte público, poder chegar em casa e ter segurança, Marcelo, de ter a lâmpada da frente da casa deles acesa, pelo menos para chegar em casa. Eles não querem precisar passar a noite com cheiro de esgoto que está vazando na porta da casa. Eles querem ter acesso à consulta do bebê garantida. Eles querem ter o exame médico garantido. A mãe quer trabalhar e quer pelo menos saber se ela vai ter vaga de creche. São serviços públicos básicos que as pessoas precisam desse município. E é isso que eu oro para que o próximo governante tenha. Esse discernimento para saber que é isso que a nossa cidade precisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela contribuição, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares.
e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de tratar alguns temas nesta noite, mas vou iniciar pelo tema da saúde para dialogar com as questões, com as preocupações que já foram levantadas pelo vereador Fábio, que me antecedeu. Eu queria destacar que, além deste susto absurdo, mais um caso de descaso com a saúde da população, que é o exemplo das gestantes sem ultrassom. Eu quero questionar também, Fábio, e todos os colegas, que é o que eu venho levantando aqui desde que esse contrato foi firmado. Quando a gente fala que tem como melhorar a saúde e sabemos de onde é possível tirar o recurso, é porque o recurso é mal gasto. Este caso da ultrassom não precisa ter contrato. A questão é esta. O município tem 2 aparelhos de ultrassom bom em funcionamento, um na caixa ainda. Por que você precisa contratar serviços terceirizados se você tem equipamentos e que você basta garantir, como era feito até pouco tempo atrás, o contrato com o profissional médico? Qualquer um sabe fazer conta e sabe que isso sai, por óbvio, muito menor, o valor. É um absurdo você ter 2 equipamentos comprados, 2 equipamentos novos, 2 equipamentos funcionando, guardados, e você terceirizar mais uma vez, porque a Secretaria da Saúde de Registro virou, para o lado da população, uma desassistência. E eu sempre repito, não por culpa da equipe, não por falta de vontade dos servidores, mas por falta de gestão de organização. Nunca vi, repito isso em todas as sessões, um sistema municipal de saúde, uma organização municipal de saúde tão mal como foi nesses últimos anos. E aí, o contrato do ultrassom é só um exemplo do que você não precisava contratar, que você tem equipamento, que você podia garantir só a contratação do profissional médico estaria garantido. Só para pontuar isto, dizer que hoje, fazendo campanha, conversando com as pessoas nas ruas, assim, a gente fala o que está por acontecer, o que aconteceu essa semana, e todo mundo fala, mas é óbvio que é de passar a atender na UPA e deixar as UBSs desafogadas para atender os pacientes. As pessoas até falam, mas por que não fizeram isso antes? Os colegas sabem como nós somos julgados, né, como somos vereadores, às vezes a população, por desinformação, acha que nós temos espaço de diálogo no governo, então nós acabamos sendo, entre aspas, vistos como, de certa forma, responsáveis, ou por que não fizeram antes, até que você vai explicar que, obviamente, esse governo, da minha parte, nunca teve nenhuma forma de aprovação, e quando teve, eu trouxe aqui para essa tribuna e aplaudi, foi o caso mesmo, exatamente desse tema, quando lá, há mais de 2 meses, falavam que iam centralizar o atendimento e reorganizar. Nem vou falar mais sobre isso, estamos aqui lutando para que haja uma renovação. Todos sabemos que é preciso uma alteração bastante grande, não basta alterar a pessoa, o candidato, o futuro prefeito, mas tem que se olhar quem que o acompanha e, portanto, qual é a perspectiva de composição de governo, porque sempre é um time, um grupo, um partido, uma coligação, uma determinada conjunto de pessoas que tem a mesma proposta. Portanto, é bastante importante olhar quem é que está com cada candidato, que poderá ser o futuro prefeito dessa cidade ou prefeita, para entender quem é que está junto. Então, da área da saúde, eu me limito a parar por aqui, porque é um descaso e uma desorganização total. Eu queria, pelo menos, deixar registrado que, mais uma vez, a gestão Gilson Fantin prima pelo desrespeito com o meio ambiente, mais do que desrespeito, crime ambiental, e, consequentemente, grande parte das vezes, quando isso está no área urbana, o espaço aí da política do urbanismo, ela está muito relacionada com as questões do meio ambiente. Então, na medida em que é um crime ambiental, como o que eu vou descrever aqui, ela impacta, por exemplo, enchente para as pessoas. Se impacta enchente, implica em pessoas que vão perder coisas, que vão ter seus imóveis, que vai ter sua área invadida por água, e todo mundo sabe o que significa isso na vida das pessoas. Eu estive por várias vezes com o presidente da Associação da Vila Romão, Rafael Bruno,
visitando o secretário de Planejamento e Urbanismo dessa cidade, para falar do abuso da Vila Romão, para falar do aterro criminoso na Vila Romão. Empreendimento privado. Mas qual é o papel da prefeitura? Com o que me disse as 2 vezes que estivemos lá, o secretário de Planejamento, não há um pedido de registro aqui de um loteamento e, portanto, a prefeitura não apreciou a matéria ainda. Eu disse, senhor Roberto Francelino, mas é de conhecimento de qualquer um que mora lá, e eu moro no Caiçara, inclusive, independente de ser pessoa pública, eu conheço o território, a região ali, todas as vezes que há uma incidência maior de chuvas, há um alagamento. E na medida que você está fazendo o aterro, você vai certamente influenciar, criar um impacto muito grande no fluxo das águas ali. Senhores, até aquele momento, e por isso eu, vamos dizer assim, aguardei o desenrolar do caso, os vereadores e vereadora, estava sendo respeitada a PP. Tinha 3 cursos de água, não são rede de esgoto, não é curso d'água, é nascente água, que estava sendo respeitada e, portanto, não tinha o que se questionar, a não ser uma outra questão mais complexa, da NPM, que é a movimentação de terra do lado de cima do agrochar, chamado agrochar de baixo. Só que eu, acho que há 3 ou 4 meses, não tinha voltado naquela área, naquele território. Fiquei extremamente assustada, cheguei lá hoje, 90% do curso principal de água foi aterrado. E a prefeitura sabe disso, porque várias vezes a Associação de Moradores esteve lá para alertar. É mais uma área, senhores, que vai fazer parte de inundação, de consequências sociais de inundação, vai ser a Vila Romão. Eu estou abismada com a conivência da prefeitura com crime ambiental. Quase jogamos 1,5 milhão no chão, que era ali o CAPS, porque desrespeitaram e fizeram uma licença ali, que obviamente o juiz, todos conheceram a matéria aqui, eu trouxe na casa, que o juiz determinou a demolição, depois de muito custo, é que aquele dinheiro não foi para o chão. Não foi para o chão, ou seja, aquele prédio não foi para o chão e o dinheiro não foi jogado fora. Por desrespeitar as leis ambientais na construção do CAPS. Estamos ali com o Museu da Imigração Japonesa, sabemos que não vai sair do papel, porque ali não será autorizado. Agora eu vou na Vila Romão, a consequência social, porque se amplia o impacto ambiental com a consequência social, enchente. Pessoas que vão perder suas casas. Quem são as pessoas que vão perder suas casas? São os mais humildes, os mais vulneráveis, aqueles que não vão ter voz, mas terão voz, porque essa vereadora, no meu mandato, não vai se calar. Fui fazer a denúncia ao Ministério Público, só para terminar o raciocínio, 1 segundo. E fiquei feliz de saber que a denúncia já está registrada. Não sei o nome do cidadão, não foi possível, não importa também, amanhã eu vou olhar os autos, mas consegui consultar por e-mail e há já, ainda bem, uma denúncia no Ministério Público com relação àquilo. Nós não podemos aceitar, em 2020, mais loteamentos irregulares na cidade. Não chega aqueles que foram feitos no passado, que até hoje a gente tem que lutar contra eles. Os senhores sabem, por exemplo, no caso do Jardim Paulistano, só está o bairro bom como está hoje, porque teve uma prefeita, e eu digo meu nome, é muito difícil falar em nome próprio, eu gostaria de poder citar outros que me antecederam, mas não foram 8, fui eu, que representei ao Ministério Público o que a loteadora tinha feito na época, de toda a irregularidade que tinha cometido. Hoje o Jardim Paulistano está lá estruturado, porque não se pode ter uma conivência com os interesses imobiliários, os interesses econômicos, se sobrepondo à vida do cidadão. Eu estou indignada, cheguei atrasada, porque estava ali até agora, fui atrás dessa informação, até no Ministério Público, para chegar aqui e dizer, está já na promotoria, vou acompanhar esse caso de perto e denunciarei assim, sempre que puder. Vereador Fábio, o senhor pediu a parte, é isso? Rapidamente, só para fazer uma colocação sobre esse assunto da Vila Romão, que também estou nessa pauta aí. Engraçado, Sandra, que enquanto, por muito tempo, havia ali um descontentamento com a gestão por parte de quem fazia os aterros ali, havia essa briga que envolvia a CETESB, falava em contaminação da água ali, e de uma hora para outra, talvez um arranjo, uma concordância tenha sido feita, Sandra, que até o asfalto mais rápido chegou ali. Sim, foi asfaltado até o asfalto mais rápido na projetada chegou. Que eu uma acho pauta ótimo. de muito tempo, né? Não, uma melhoria, mas é uma pauta de muito tempo que a população reivindicou, brigou e não chegava. E quando houve o ajustamento sobre o aterro, rapidamente o asfalto conseguiu chegar,
Não. E chega a ser até bonito de você olhar lá. É escandaloso. Obrigado. Desculpa em cortar o senhor. É escandalosa a relação ali entre público e privado. A promiscuidade não tem outro nome. Enfim, já está aqui esclarecido que eu estou falando de reservar APP, para quem não conhece, é que você tem um curso d'água. Esse curso d'água é fundamental do ponto de vista ambiental e você tem área, você tem um espaço para preservar esse curso d'água. Agora, conseguir um laudo, esqueci o nome do órgão, GPA, não é GPA, não é um nome parecido, eu vou lembrar qual é, Wander, esqueci, porque eu estou tomando conhecimento agora no final da tarde, que trataram aquele curso d'água como uma vala de onde havia escoamento de esgoto, e não é, você tem ali, nossa, mapas e depoimentos e vivência do território altamente conhecida, e nós vamos derrubar isso. Portanto, isso aqui está o meu registro, que é a relação promíscua que essa prefeitura faz com o capital, seja ele agora aqui o capital imobiliário, com os investimentos imobiliários. Não é possível tolerar isso, porque é a população, mais uma vez, vulnerável, que vai, além da questão ambiental, que é fundamental, mas também o impacto social, que é a área de inundação que vai criar em toda a Vila Romão, de lá e de cá. Queria dizer que os vereadores que me antecederam, que nos antecederam, ou seja, a legislatura passada, esta casa discutiu muito a história dos poços artesianos, do Capinzal e do Indaiatuba. Até uma SEI foi aberta nessa casa. Senhores, vocês acreditam que agora, no apagar das luzes, vão inaugurar o poço, que há mais de 5 anos foi construído, que a população pedia de joelhos para que pudesse ter acesso à água, porque as pessoas não têm água. Vou voltar no início. O poço foi construído pela Secretaria da Educação para servir a escola. Ao mesmo tempo que esse poço foi construído para servir a escola, e houve uma SEI aqui que questionou o valor da licitação, e parece que até o processo licitatório, não estou certo, mas ao valor, sim, do valor pago, mas isso foi na legislatura passada. O fato é que a educação construiu o poço e logo na sequência fechou a escola. É recurso público investido nesse poço. Então, em Indaiatuba, então o que a população queria, sim? No Bulha eu não sabia, eu sei do Capinzal e do Indaiatuba. Do Capinzal a escola está lá, mas não consegue ter acesso os moradores à água e nem à escola ainda. No Indaiatuba fecharam a escola. Só que ao invés de garantir que a população tenha acesso à água, porque já que foi recurso público, não importa, não é escola, então vamos lá, vamos servir a população que precisa da água. Estamos falando sobre isso, estamos conversando, desde que tinha o engenheiro Roberto lá na educação, fizemos reuniões com a comissão de bairros, comissão de moradores dos bairros Capinzal e Indaiatuba para discutir o tema, nunca saía do papel, agora vão inaugurar o poço. Mas sabe como que vão inaugurar o poço? Sem rever o encanamento, não vai ter onde ligar, a água vai sair no meio da estrada, porque ali estão todos os encanamentos já perfurados, porque houve, inclusive, movimentação de terra pela Patrol, pela reta escavadeira ali, já teve uma intervenção no leito da estrada, e nós tivemos os canos rompidos. E a população ligando, pelo amor de Deus, vão inaugurar isso aqui, a água vai sair no meio da estrada, porque não vai chegar na nossa casa, porque os canos estão rompidos. Vereadora, me concede uma parte? Só para terminar o raciocínio, eu comunico a secretária da Educação, ela diz, eu sou responsável pelo poço, como é que vai chegar nas casas, eu não sei. Cadê o prefeito e vice dessa cidade? Estão em campanha. Se uma secretária é responsável pelo poço, o outro que é responsável como é que chega na casa das pessoas, se isso acontecer, é caso de polícia. Pois não, vereador? Obrigado, Sandra, pela parte. Esse assunto ele é pertinente, né, nesse momento. Falando também do bairro Bamburral, o bairro do Bamburral também tem uma escola que foi fechada e também foi feito um poço lá. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque eu e o vereador Tatu, a gente tem um trabalho ali tentando estender não só a coleta de esgoto, mas a ligação também de água para todo mundo, que está pertinho, está no Paulistano. Isso. E a gente está com uma dificuldade tão grande, porque tem que estar no TAC, algo parecido, para poder chegar até lá. E esse poço que está lá, o pessoal não consegue usar. Porque vai chegar agora a época da seca, os poços deles mesmo, aqueles poços, né, naturais deles, lá mesmo, feito à mão, o que acontece? Eles secam. E eles têm uma dificuldade muito grande de ficar pedindo para a gente, para ver qual que é a possibilidade da Sabesp poder ir com o caminhão-pipa para colocar água nas caixas d'água deles. É brincadeira, né? Em pleno século XXI, reivindicando uma coisa que é de direito deles, né? Infelizmente, é o governo. E aí a gente fica cobrando, eles estão preocupados com a campanha e não atendem a população. Obrigado pela parte. Pois não, vereador. Presidente, eu vou pedir pela liderança, só para concluir. Pela liderança.
Muito bem, eu acho que são questões aí que nós estamos tratando que diz respeito a essa falta de gerência, né? Falta de gestão, falta de capacidade. Eu vivi 2 momentos, né? Para melhorar tem que mudar, e depois foi que quem é empresário sabe administrar, né? Sabe administrar para a sua meia dúzia de interesse, porque realmente meia dúzia de interessados, de amigos, porque se fosse de interesse, essas questões estavam resolvidas. Esse poço do Bamburral é mais um exemplo. Obrigado ao vereador Roberto por lembrar. Assim como a escola fechada, porque vai deixar aquela escola também ir para o, igual está do Chá Ribeira, né, depreciando todo o prédio. Assim como o vereador Rafa me lembrou da Bulha, que tem o mesmo poço lá. E no Capinzal, o poço não corre o risco de ser inaugurado, mas não está funcionando. Esse é um outro exemplo, as escolas fechadas, né? Quanto tempo essa gestão Fantin-Hirota conseguiu fechar 13 escolas? E são escolas, algumas delas, próximas daqui, como é o caso do Chá Ribeiro e como é o caso do Bamburral, que poderia estar nos ajudando a economizar aluguéis. Por exemplo, de depósito, como é que você fala, almoxarifado? Não, é quando você fala arquivo morto. De arquivos, por exemplo, da prefeitura, que você tem prédios alugados só para funcionar como arquivo de documento que precisa ser guardado, para dar só um exemplo, para não falar de centros de convivência comunitário nesses bairros. É desalentador, mas eu pedi pela liderança para concluir, e vou concluir pelo menos com uma boa coisa, se é que podemos falar, né? Antes disso, eu vou me referir à questão que o Fábio Tatu levantou. Eu já comuniquei na sessão passada, portanto, 8 dias atrás, que tinha, naquela data, 8 dias atrás, protocolado a representação no Ministério Público sobre a questão do transporte. Até hoje, eu não tive um posicionamento do doutor Daniel, ou, enfim, de promotor que for despachar, e pedi uma reunião. Estou aguardando uma reunião com o promotor, porque, se não for alterados os horários, além de todo o problema que a população enfrenta e que nós todos aqui denunciamos, de falta de horários e de ônibus lotados, falta de horários e de ônibus lotados, portanto, falta de acesso e risco à saúde, tem até a questão das eleições. A população que depende de ônibus pode ficar cerceada de vir votar, porque ela vai ficar receosa se ela vem às 8 horas da manhã do Paulistano, ou, enfim, de qualquer bairro que eu possa dizer, se continuar com esse intervalo no meio da tarde de horário, se ela não conseguir voltar do meio-dia e meio para casa, ela vai voltar só 4h30. Entendeu? Como? Não, mas o cartório eleitoral é onde não tem acesso ao transporte. O cartório eleitoral garante o transporte aonde não tem transporte público, não tem transporte coletivo. Nós temos que ficar muito atentos nessa questão, acho que alertar o juiz eleitoral em relação a isso. Mas, independente das eleições, eu quero deixar aqui esse recado. Assim que eu tiver um posicionamento do promotor público em relação a retomar os horários contratados, falarei pelas redes sociais, que eu acho que é a melhor forma de comunicação, mas até o momento não tive ainda uma resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre o transporte coletivo. Sobre o problema, acho que é desnecessário aqui voltar a falarmos, né? Todos sabem o desrespeito que está e essa falta de fiscalização do contrato, que é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Quero concluir com a boa notícia, que é ver, né, as carretas chegando, entregando a cesta de alimento para as pessoas, depois de tanta luta, ver isto hoje, por exemplo, no JK, ver a semana passada nas outras, Juscelino Kubitschek, ver as outras semanas nas outras escolas, me encheu muito de alegria e me encheu mais ainda de disposição, né, de achar que o mandato parlamentar vale a pena e há vários espaços que a gente pode contribuir. E um deles foi esse, lei da minha autoria, aprovado por todos os colegas da casa, isso é bastante importante, por unanimidade. Nós aprovamos a lei que autoriza a prefeitura a entregar, que obriga a prefeitura a entregar a cesta de alimentos para as pessoas. Eu falo isso, colegas, porque o poder público, o candidato, ele pode
não vou dizer distorcer, mas ele pode buscar falar dele. Agora, o prefeito e a secretária de Educação não têm esse direito. Nas publicações que saem na prefeitura sobre a cesta de alimentos, eles omitem a lei que essa casa aprovou e de autoria dessa vereadora. E quero dizer que se essa casa não tivesse aprovado na primeira semana, a Secretaria de Educação e a Prefeitura não poderia entregar as cestas básicas, porque a lei federal, ela autoriza só gastar o dinheiro federal. E para garantir a cesta de alimento para as crianças, foi gasto, por conta da lei que aqui aprovada, os recursos municipais. Porque a alimentação escolar, ela é subsidiada, não é subsidiada, ela é garantida, mais ou menos 50% de recurso federal, o PNAE, e 50% de recurso estadual. O Senado aprovou, no mesmo dia que nós aprovamos aqui, a lei federal que autoriza gastar o recurso federal com cesta de alimentos. E se essa casa não tivesse aprovado a lei da minha autoria, que garante gastar recursos do município para a cesta de alimentos da alimentação escolar, a prefeitura não poderia estar usando os recursos próprios. Portanto, é de muita má-fé, de muita desonestidade, omitir o quanto que essa casa acolheu a minha proposta, o meu projeto de lei, e no primeiro momento, um mês de pandemia, aprovou a legislação. E termino ressaltando que houve nesta casa são temas que são de interesse da população mais vulnerável, que nem sempre é de interesse de mandatos que não se importam mesmo com a questão da fome das crianças. Portanto, me dirijo a você que estiver me ouvindo. Houve aqui, nesta casa, pela Secretária Municipal de Educação, o compromisso da compra da 4ª cesta de alimentos até dezembro. Portanto, até dezembro teremos pelo menos 4 cestas de alimentos para as crianças. Agradeço a atenção dos colegas que me acompanharam, os que não puderam também ouvir, mas que possam ajudar a passar para frente, porque as famílias querem e precisam dessa informação. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram na casa, público que nos assiste. Queria aqui também dizer aos nobres pares que a preocupação de Vossa Excelência é a minha preocupação também. Fazendo as visitas, não só como vereador que ainda sou, mas dizer para vocês, vereadores, o desleixo que a nossa cidade se encontra nesse instante. A gente vem falando aqui semanas em cima de semanas, batendo sempre na mesma tecla. Infelizmente, tem pessoas do outro lado que pensam, pode ficar falando o que quiser, não vai mais acontecer nada na cidade. A gente vem falando das luminárias, a gente vem falando da limpeza pública, roçada de guias de sarjeta, pintura, enfim. Nós chegamos num ponto, vereadores, que já caiu no esquecimento do atual governo, que eles não estão nem aí, nem para nós, vereadores, que seja da base ou não, que eu acredito que aqui, se tiver alguém da base, está enrostido, né? Que eu vejo todo mundo correndo por si próprio, tentando a sua reeleição. E para você ver, vereadores, o descaso do governo atual, o que faz com a nossa cidade. Por isso que eu sempre falo para os nossos eleitores, nosso público registrense, avalie bem, está chegando o momento, avalie quem realmente tem condições de tratar bem a nossa cidade
e de tratar também bem os nossos funcionários públicos. É isso que está faltando. Porque, infelizmente, nobres pares, tem pessoas e tem partido que não gosta do povo carente. Infelizmente. Mas a gente deu uma voz de confiança na gestão passada, e é o que nós estamos recebendo hoje, a não ser perseguição e falácias, né, de algumas pessoas denegrindo a imagem de alguns vereadores nessa casa, principalmente desse vereador que fala. Mas a urna vai falar. Em breve, dia 15 está aí. Mas eu fico indignado, vereadores, de ver a nossa cidade, a cidade natal, aonde eu nasci, aonde eu moro, de pessoas denegrindo a imagem dessa pessoa. Mas são poucas pessoas que falam mal. A maioria falam bem desse vereador, porque aqui tem trabalho, aqui trabalha, aqui atende as pessoas realmente que necessitam. E vamos continuar, se Deus quiser, dia 15. Um abraço a todos e boa sorte aos nobres pares. Próximo vereador inscrito. Não há. Pela ordem, vereador Gerson Teixeira. Aí, deu. Pela ordem, presidente. Solicito ao senhor presidente que, ouvido ao plenário, seja colocado a PL 1884/2020, de autoria do Executivo Municipal, em votação de regime especial, tendo em vista a urgência da referida matéria. Foi um projeto que teve audiência pública hoje, né? – 1884, de 2020. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Gerson Teixeira. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Só para... Vou fazer uso da palavra para poder clarear, não sabia que o vereador ia pedir o regime de urgência, mas vou clarear aqui, porque hoje, na condição de relator do orçamento, quero explicar aos pares que ainda não têm conhecimento, por acaso não estão conseguindo identificar pelo número apenas, o projeto 1881, de autoria do Executivo, é a abertura de um crédito suplementar no valor total de R$ 1.057.375,42, que desse 1 milhão são 911.877 oriundos de uma emenda parlamentar, que vem do extinto Ministério das Cidades, que vai ser, o objeto dele é a pavimentação. Na verdade, são ruas que já estão com o procedimento em andamento, nesse programa Mais Asfalto, várias ruas do Arapongal, Rua Belmiro do Vale, Rondônia ali, parcial delas na Vila Fátima, e as demais são todas do Arapongal. São as obras de pavimentação e obras complementares, drenagem, que já estão vindo aí, licitação e capengando desde 2017, 2018, e agora tem esse recurso aí para poder terminar o empenho dentro do ano vigente aí. Esse é o 1881. A gente fez aqui, o secretário, como eu disse anteriormente, esteve presente virtualmente aqui e fez os esclarecimentos, principalmente na relação do impacto e nessa questão da ficha orçamentária, que é uma contrapartida de pouco mais de 140 mil, Sandra, pouquinha coisa aí mais. Realmente são obras de muita relevância, né, Wander, para os bairros lá, para Arapongal principalmente, e aqui, vereadores, na Belmiro do Vale principalmente, que tem uma situação muito complicada ali de drenagem, acho que vários já receberam essas reclamações, que tem uma situação grande ali, de uma preocupação de alagamentos, ali naquela rua Belmiro do Vale,
Então, quanto ao orçamento, a gente fez a análise aqui, o vereador Cristiano também relatou a questão da justiça e redação. O 1884 é um recurso de suplementação para a folha de pagamento da saúde. O valor dele são 159 mil total. O contador da saúde também participou da reunião, e o Arnaldo, secretário da administração. São dotações que estão sendo anuladas das próprias fichas com um pouquinho mais de aporte. Uma das maiores delas era uma cobertura de déficit atuarial, Sandra, que era no valor de 30 mil. Eu questionei se não ia ter problema depois desse déficit atuarial. E aí, na verdade, eu questionei, mas a resposta a gente já tinha, né? Com o aumento dado da alíquota, eles se equilibram e, infelizmente, aí o servidor acaba pagando o próprio custo. Mas tem compensação, tem equilíbrio financeiro, tem base orçamentária, então, para a gente aprovar sem maiores problemas. Então, 1881 é o do planejamento urbano, das obras de pavimentação, e o 1884 é a suplementação para recurso, para pagamento de pessoal da saúde. São os dois projetos aí. Continua em discussão o requerimento verbal do vereador Gerson Teixeira. Não havendo vereador a fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lê aqui primeiro, não? Acho que tem que ler aqui, né? Ler aqui que para ali. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereador Inês Satil Kuyama Kavamoto, presente. Vereador Arthur Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxig, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Pedir só ao secretário que nos dê a colinha aqui para fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 1881 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Vou colocar uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Se for de concordância dos vereadores, já que vai ter que ter a paralisação, que a gente coloque os dois projetos, que são suplementações, e para poder já fazer uma votação em bloco só, que já faz uma paralisação só, já pega todas as assinaturas e já vota de uma vez só, se for da concordância dos vereadores. São duas suplementações de ficha, são já feitos os procedimentos regimentais. Já. Só para fazer a leitura, então, senhor presidente. O projeto de lei 1881. Se puder colocar... Coloco o pedido verbal do vereador Fábio Cardoso Júnior para votar os projetos 1881 e 1884 em bloco. Ok? Tá. Então, só esperar a análise do vereador para a gente...
Suspenda a sessão por 5 minutos para a comissão que ainda não deram seus parecer, assim os façam.
Voltando. Colocou direto? Pode direto? Pedi para ele? Pediu já. Aprovado. Tá. Solicito ao senhor secretário que proceda os Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 1881/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável de todas as comissões. Texto original. Projeto de lei 1884/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, autoria do Poder Executivo, com parecer favorável de todas as comissões. Coloco os projetos em discussão. Coloco os projetos de lei 1881 e 1884 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Bom, essa vai ser a última fala antes da eleição de 2020, né? Então, acredito que, como eu disse na primeira fala, até aqui foi um processo de semear. Foram 4 anos de trabalho, quase 4 anos, né, de trabalho. E agora, no domingo, a gente vai passar pelo crivo da avaliação de cada munícipe, cada registrense, cada pessoa afetada direta e indiretamente pelo nosso trabalho. Acho que a gente precisa ponderar aqui é que nem tudo aquilo, nem toda a situação que a cidade está, a culpa é dos vereadores, que a gente tentou fazer, a gente tentou dialogar muitas vezes, mas a gente carrega parte da culpa, né, Marcelo? Parte da culpa a gente tem que carregar. A gente não pode se isentar de pelo menos parte da culpa, porque a gente caminhou lá em 2016. Só que durante a caminhada, você vai podendo avaliar aquilo que você fez e aquilo que você não fez. E o meu desejo é que os próximos 5 dias sejam do mínimo de respeito a cada um que se colocou nessa posição, que os argumentos usados para convencer a população que cada um tem condições de sentar nessas cadeiras aqui, e que os 6 que estão disputando têm condições de sentar naquela cadeira do executivo, sejam realmente todos os jargões utilizados. Que seja uma cidade melhor, que haja o respeito por registro, que seja uma cidade diferente para todo mundo viver, e que seja uma nova oportunidade de ter registro. Um registro de serviços que funcionem, um registro de pessoas que possam realmente voltar a sorrir com a qualidade dos serviços prestados, uma cidade onde haja participação da comunidade, uma cidade melhor, uma cidade onde a gente não precisa ficar preocupado com as perseguições, onde os funcionários podem trabalhar sem medo de ser coagidos, onde os funcionários não precisem se preocupar tanto com o seu lado psicológico, emocional abalado, mas que possam ter qualidade de trabalho, qualidade de vida no trabalho. Então, o meu desejo para esse domingo é que haja respeito pelas pessoas, inclusive pelas pessoas que estão disputando a eleição. Porque o domingo vai passar.
e a segunda-feira, as pessoas vão continuar aí. Aqueles que foram xingados, aqueles que foram desrespeitados, aqueles que tiveram seus familiares atingidos, eles vão continuar caminhando pela cidade. Eu vou continuar indo na padaria, indo no mercado, colocando minha bermuda, meu chinelo no final de semana. Vou continuar indo, vou continuar fazendo a minha rotina. Reeleito ou não, eu já disse isso e repito hoje, eu tenho um contrato, uma procuração assinada pelos munícipes de registro até 31 de dezembro de 2020. Se essa procuração vai ser renovada no próximo domingo, muito bem, renovamos ela por mais 4 anos. Se ela não for renovada e a escolha assim for, eu estou preparado para seguir o meu caminho. E que todos aqui e os que estão fora também estejam. Também estejam. Porque vai ser muito ruim encontrar na rua uma pessoa que te denegriu, que te xingou, vindo com um sorrisão amarelo, depois de fazer várias acusações. Nós temos que ter a consciência tranquila de não ter político de estimação. Nós temos que tratar as pessoas com a dignidade e o respeito que elas merecem. O registrense precisa de respeito. E que essa seja a tônica desses últimos 5 dias. Quem trabalhou, mostra o que fez. Quem não trabalhou, lamentável. A colheita vai vir. Então, cada um que seja pesado e medido de acordo com aquilo que fez, no seu procedimento de vida, no seu procedimento de mandato. Os que têm mandato e nos outros os que têm a vida. A vida fala por si. Se o cara é um bom... Um minuto para concluir. Porque na vida, na saúde, a gente fala assim. O cara que é um mau, né, Sandra? O cara que é um mau auxiliar de enfermagem, mesmo que ele se torne um enfermeiro, que ele se torne um médico, provavelmente, se ele tiver desvio de caráter e se ele não tiver competência para aquilo que ele vai fazer, ele não vai ter. Então a gente precisa de respeito. Semana que vem estaremos aqui de novo, falando bem ou falando mal dos nossos desempenhos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, vou também na mesma linha de raciocínio do vereador Fábio Tatu, mas dizer que o começo da conversa dele, eu vou discordar, vereador, porque nós vereadores, se nós fosse atendido pelo menos 30% das nossas demandas, nós já tínhamos um registro bem melhor. Mas, infelizmente, esse governo não atendeu nenhum ensejo desses vereadores, principalmente o pessoal da base, que falavam de que era base. Queria que ele tivesse atendido essa porcentagem, que a nossa cidade, aonde a gente nasceu, a gente está vivendo e quer continuar vivendo, não é esse tipo de pessoas que falam que a gente vai ter uma qualidade melhor de vida só da boca para fora, mas não se coloca em pauta. Eu queria aqui desejar a todos também felicidade, sucesso no domingo, que a gente venha aqui com uma tranquilidade na segunda-feira, aqueles que vão continuar a partir de 2021, em dizer sucesso para todos. Vou sair um pouco da pauta e dizer, vereadores, a minha preocupação desses córregos que atravessam a nossa cidade, né? Estamos chegando a período aí de chuvas fortes, né? Praticamente tempestades, né? Portanto, que agora há pouco caiu uma chuva forte. Mas tem muitos córregos que passam dentro da nossa cidade, aqui na Vila São Francisco, Pedreira, Vila Romão, né? Que atravessa todinha aqui, Caiçara 1, Caiçara 2, Vila São Francisco. Eu queria dar um alerta, né, para as pessoas que trabalham nessa área aí, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que se eles não tiverem as outorgas, se eles não conseguiram fazer as outorgas ainda, que contrate, né, as pessoas que conseguem fazer
e terceirize o serviço para a limpeza desses córregos, porque a cidade baixa, qualquer chuvinha, quando está assoreado, a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas que moram em volta. Então é um alerta, né? É um alerta que faz muito tempo que a gente não vê esses córregos nossos limpos. Uma boa semana e boa sorte a todos no dia 15. Um abraço, fique com Deus. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Alô? Ok. Senhor presidente, volto só para esclarecer, quando me referia não posso chamar de loteamento ainda, né? Mas ao aterro que está sendo feito na Vila Romão, eu me disse que tinha um órgão, que tinha um laudo que tratava efetivamente um córrego como uma vala onde havia simplesmente depósito de esgoto. E, portanto, declarando que não era um veio d'água e que não era um rio. Essa instituição não tem o poder de fiscalização ou o poder de licenciamento ambiental. E, no momento, eu não sabia o nome, não me lembrava, não me recordava da instituição, e voltei aqui para esclarecer que é o Instituto Geográfico Cartográfico, o IGC. É um laudo que a CETESB se pautou num laudo do IGC para, a partir desse laudo, dizendo que não era um córrego, dar o licenciamento. Mas me refiro à população da Vila Romão, assim como toda a população de Registro, que sabe do impacto que vai ter aquele aterro, que isto será e está sendo questionado, seja pelo GAEMA, como pela promotoria pública, porque isso está correndo de diferentes âmbitos de avaliação, do urbanismo e do impacto ambiental, para esclarecer. Para deixar aqui também, igualmente, aos colegas vereadores, que nessa eleição agora, no dia 15, todos possamos aí colher, né, o reconhecimento do trabalho que cada um de nós fez. Quero também, por conta do tempo muito curto, só registrar, não poderia deixar de fazê-lo, aqui o meu, procurando as palavras corretas, mas o meu reconhecimento, minha solidariedade, e, principalmente, a minha, assim, parabenizar mesmo as instituições que promoveram o debate na Diocese de Registro, a própria Diocese, a Unisep, com apoio de instituições e outros órgãos, como a Rádio FM de Registro. Sempre tenho dito nessa tribuna que o momento de eleição é o momento de discussão de ideias, de projetos para a cidade, não tem momento mais fértil, mais importante de discutir projetos, e não discutir simplesmente entre nós, mas o eleitor tem o dever e tem o direito, principalmente, de conhecer as propostas dos candidatos. Portanto, parabenizar a Diocese na pessoa do Dom Manuel, que também, junto com as outras instituições, a própria OAB, seccional de Jacupiranga, mais a Unisep, mais a própria Diocese, promoveram esse debate. Acho que é uma contribuição, e quero aqui, quando me refiro a solidarizar, porque seja eu, quanto outra pessoa da nossa equipe de coordenação da campanha Jefferson, estivemos acompanhando, como todos os demais candidatos, todo o processo de construção do debate. E todas as regras está aqui o candidato Marcelo Comeron, pode dizer o que eu estou dizendo, pode confirmar o que falei. Todas as regras foram discutidas conjuntamente entre todos os assessores dos candidatos presentes. Então, deixo aqui o meu registro de que não há possibilidade, nenhum espaço de questionar qualquer parcialidade naquele debate. Teve problemas, talvez, dos intervalos longos, mas o que é isto diante, entre os blocos, mas o que é isso diante da enorme contribuição no espaço onde as pessoas puderam apresentar, os pré-candidatos puderam apresentar as suas propostas a partir de regras democraticamente construídas com todas as assessorias. Quero, portanto, deixar esse registro de que as entidades promotoras, Unisep, OAB e Diocese,
estão de parabéns por terem construído um espaço de apresentação de propostas, construído de forma democrática, com a assessoria de todos os candidatos convidados. Quero fazer esse registro porque nós estamos no momento eleitoral, repito, onde os espaços para que o eleitor possa conhecer as propostas dos candidatos devem ser valorizados, e a Diocese trouxe uma enorme contribuição para este debate democrático. Obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Não mais, senhor presidente. Vamos lá. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar os senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 12/11 de 2020, quinta-feira, das 8h30 até as 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 16/11 de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20h46 encerro a presente sessão.